até o presente momento, Missão Impossível 3 está com 80% de aprovação da crítica. E claro, 90% de aprovação do público. E como se isso já não fosse o suficiente para colocar Tom Cruise na crista da onda, o mesmo declarou recentemente que já existem conversas sobre a produção da continuação de Top Gun 3 e Dias de Trovão 2. E nós vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, 55. Esse é o total de filmes que contaram com a atuação e protagonismo de Tom Cruise. E nós estamos falando de obras como Os 8 Missões Impossíveis, O Último Samurai, Entrevista com o Vampiro, Nascido em 4 de Julho, Jerry Maguire, Questão de Honra, A Lenda, Vanilla Sky, Operação Valkyria, Rayman, Minority Report, Guerra dos Mundos, No Limite do Amanhã. E aqui a gente só trouxe 20 filmes, o que não chega nem na metade de tudo que o cara fez até agora. Como se isso já não fosse o suficiente para o cara ser um dos maiores atores que Hollywood já teve, o cara ainda evita dublê, ele pula de avião, ele fica amarrado em avião, ele pilota moto, ele pilota carro, o cara já ficou submerso. O cara é literalmente uma máquina, uma besta enjaulada! Ou como disse o Gabriel Alba, né, um dos irmãos Alba do canal Linhagem Geek, o Tom Cruise é literalmente o Cristiano Ronaldo de Hollywood. E quando a gente pensa que o cara vai dar uma segurada, né, deixa eu pegar um pouco mais leve, até porque, né, eu já tô com 62 anos e eu já tenho uma fortuna multimilionária que me permite viver o resto da minha vida tranquilo, não. O cara solta que está trabalhando na produção de novos filmes, já está em discussão sobre filmes que ele também planeja produzir, e 2 desses filmes são verdadeiros blockbusters. Um que recentemente teve uma continuação que rendeu 1 bilhão, e o outro que foi um blockbuster de muito sucesso nos anos 90. Top Gun 3 e Dias de Trovão 2 podem virar filmes em um futuro bem próximo, e o ator destacou que sim, já existem conversas, isso já está em andamento. E a gente vai repercutir tudo isso no vídeo de hoje. Só que antes da gente seguir para o vídeo, não esquece de clicar em gostei, dar o like pro canal, porque isso tem ajudado demais. Compartilha com a galera. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida no Instagram e TikTok e segue a gente lá também. E claro, não esquece de deixar que você é novo aqui no canal, até pra gente te desejar as boas-vindas. E obrigado demais por vocês estarem aqui conosco. Acho que todo mundo sabe que o filme Missão Impossível 8 tá nos cinemas. E até o presente momento, galera, o filme tá contando com 80% de aprovação da crítica e tá contando com 90% de aprovação do público. E se vocês ainda não foram ver esse filme no cinema, vão. O filme tá lindo, o filme tá perfeito pra quem é fã da franquia. Ele tá trazendo easter eggs, ele tá trazendo referências, sabe? Tudo que a gente viu até agora, tirando pilotar moto, mas tudo que a gente viu nos demais filmes, o Tom Cruise trouxe nesse filme, né? Só que de uma forma que abraça o fã. Tem muito fanservice. Tem, sabe, é a essência do Missão Impossível em um filme só. E sim, não é nada de novo, nossa, é uma novidade. Não, é aquela fórmula velha que a gente sabe do Missão Impossível, só que a crítica e tantos fãs estão demonstrando que isso não tá batido, né? A gente tem ação, a gente tem o Tom Cruise usando dublê pendurado em avião, a gente tem ele submerso, a gente tem ele passando por diversas coisas e o final tá maravilhoso. Então eu recomendo muito que vocês vão assistir esse filme, tá? Só que, recentemente, se eu não me engano foi na semana passada ou retrasada, o ator estava no programa australiano Today para participar de uma entrevista, né? E além deles comentarem sobre os 400 milhões de dólares que foram investidos em Missão Impossível 8, eles ainda trouxeram, né, um bate-papo sobre o futuro do ator, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo. E ele citou
que existe aí já conversas em andamento para fazer a continuação de Top Gun, que aí vai ser o Top Gun 3, já que a gente teve o Top Gun Maverick recentemente, e para trazer algo que não estava sendo esperado, mas que eu particularmente sempre achei que merecia uma continuação, que é a continuação de Dias de Trovão, um filme lançado em 1990, tá? Inclusive, ele trouxe uma notícia que deixou muita gente feliz e eu sou uma dessas pessoas. Que é o quê? Ele está em conversa com Jerry Bruckheimer. Para quem não sabe quem é Jerry Bruckheimer, provavelmente ele é um dos responsáveis por ter produzido filmes que todo mundo gosta, de franquias famosas ou até filmes solos, mas que as pessoas gostam muito. Vou citar alguns deles para vocês. Filmes como Bad Boys, Piratas do Caribe, Projeto Gemini, A Lenda do Tesouro Perdido, 60 Segundos, Pearl Harbor, Duelo de Titãs. Gente, todos esses filmes foram produzidos pelo cara. São mais de 40 filmes de sucesso em uma carreira de mais de 48 anos. Então assim, será que o Tom Cruise está se aliando com a equipe certa? Meu, eu não tenho dúvidas disso. E como se isso não fosse o suficiente, o Jerry Bruckheimer também produziu o Top Gun de 1986, esteve presente, né, na produção do Top Gun Maverick e produziu Dias de Trovão. Agora, vamos falar nesses filmes. Primeiro, Top Gun, né, de 1986. O filme nos apresenta o piloto Pete Mitchell, que a gente sempre conhece ele como Maverick, como um piloto extremamente talentoso da Marinha Americana, que fica ainda melhor quando vai para Mianmar, né, para entrar na escola dos pilotos da elite, a Top Gun. Já no segundo filme, a gente tem, né, o mesmo Pete Mitchell, né, o Maverick, como um piloto experiente, né, que volta para Miramar, sendo ali o piloto que vai treinar, né, a próxima leva de pilotos para uma missão específica, que não teve muita evolução na carreira, né, no caso do Pete, justamente por ser um cara que despreza um pouco das regras. Ele age muito mais por instinto, muito mais impulsivo. E a gente vê isso tanto no filme 1 como no filme 2. Porém, esse convite que ele recebe de volta, né, para Top Gun é justamente porque ele tem amizade com o vice-almirante Tom Kazansky. Ou, como a gente conhece, o nosso eterno Iceman, interpretado pelo Val Kilmer e que infelizmente nos deixou no dia 1º de abril agora de 2025, em função de uma pneumonia. Só que o ator já não estava muito bem de saúde, já fazia um tempo, então digamos que literalmente a pneumonia foi um agravante para a perda do ator. Mas assim, não vou falar mais tanto sobre esses dois filmes, que os dois são queridinhos dos atores de Tom Cruise e também dos fãs aqui do canal, tá? Já quando a gente pensa em Dias de Trovão, que foi lançado em 1990, também interpretado por Tom Cruise e produzido pelo Jerry Bruckheimer, é um filme que tem uma premissa parecida com Top Gun, porém em pilotos, né, da NASCAR, né, das corridas de circuito americano. E no filme, o Cole Trickle, né, que é interpretado pelo Tom Cruise, ele é um piloto que ele é visto pelos colegas dele de pista como alguém arrogante, extremamente determinado em vitórias, né, o cara tá determinado a ganhar, extremamente dedicado e ao mesmo tempo perigoso, porque ele quer fazer tudo que for necessário para vencer, mesmo que ele tenha que colocar a própria vida em risco para fazer isso. E o filme tem uma ambientação de corrida muito legal, ele tem uma história redondinha, sabe, com começo, meio e fim. E a atuação do Tom Cruise nesse filme, ela é, para quem já assistiu a série da Netflix sobre a Fórmula 1, ou tem visto filmes de Fórmula 1, ou, né, séries ou alguma coisa, cara, falam muito sobre a arrogância dos pilotos, que às vezes eles têm problemas dentro da própria equipe e afins, e o filme aborda muito isso desde 1990. Então o filme traz essa interpretação do Tom Cruise como um piloto arrogante, às vezes até imaturo, sabe, impulsivo, ao mesmo tempo brincalhão e engraçado também, só que assim, com foco no que ele precisa entregar, que é ganhar títulos, ganhar corridas. E o filme traz essa ambientação de uma forma muito legal. E naquela época, o filme tinha tudo o que a gente podia esperar de um bom filme. O elenco era muito bom, porque além do Tom Cruise, o filme tinha o Michael Hurk,
né, que fez ali o pai do Peter Quill em Guardiões da Galáxia, o pai adotivo, né, o Yondu, e contou com o gigantesco Robert Duvall, que fazia o Harry, que era uma espécie de mentor do Cole no filme. E contava também com a ex-esposa do Tom Cruise, a Nicole Kidman, que era inclusive o par romântico dele no filme. E a história do filme era envolvente, os efeitos especiais mesmo para a época são muito bons. Vamos dizer que o filme também trazia corridas de tirar o fôlego, tinha intriga, tinha romance, tinha ação. Sabe, a receita de sucesso dos filmes dos anos 80/90? Sabe, aquele filme sem mimimi, que, cara, deixa a gente empolgado na cadeira. Então, essa é a receita de Dias de Trovão. Sem contar que o filme ainda conta com a trilha sonora, né, de diversos mestres, né, das trilhas sonoras da época, e entre eles, né, tem algumas músicas, na verdade, do Whitesnake no filme. E tem uma que ficou muito conhecida, chamada Days of Thunder. E vamos ver se o editor consegue colocar aqui, caso não dê copyright, mas é uma música muito conhecida, é uma música que durante o filme, ela empolga a gente. Sabe quando a gente tem ali no começo de Top Gun Maverick a música Danger Zone, que era a música do filme dos anos 80? Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa com essa música Days of Thunder, do David Coverdale. E aí, se o editor conseguir colocar aqui pra gente, não der copyright, não atrapalhar a entrega do vídeo, ele vai colocar. Agora, para quem assistiu o Top Gun de 1908, dali dos anos 80, 1986, a gente viu em Top Gun Maverick o quanto a tecnologia atual deixou o filme muito mais dinâmico. Cara, literalmente, o Top Gun foi reinventado. Aquela cena em que o Tom Cruise tá fazendo ali todo o percurso, né, para poder completar a missão, para provar para os alunos que era possível fazer dentro do tempo. Cara, aquilo é absurdo. Aquilo trouxe para nós, espectadores, para nós fãs, para nós que estávamos no cinema, uma imersão de como que é pilotar um jato de caça. Agora, imagina com essa tecnologia sendo adaptado para um filme de Stock Car ou, né, da NASCAR relacionado a Dias de Trovão, o como que esse filme não vai ficar. E a gente sabe que esses filmes estão um pouco em alta. A gente teve aí, né, se eu não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, não vou lembrar agora, a gente teve o filme do Gran Turismo, que fez sucesso esteticamente, os efeitos especiais do filme tão lindos, tá? E agora tem um trailer do filme chamado Fórmula 1, que o Brad Pitt vai interpretar, que tá lindo também. Agora, conhecendo Tom Cruise, a dedicação que ele tem para os projetos na qual ele se dedica, né? A qual ele se propõe a fazer, como vocês acham que isso vai acontecer? O quão lindo vocês acham que esse filme vai ficar? E assim, por enquanto, eu sei que são apenas rumores, né? Rumores não. Na verdade, existe a entrevista. Mas por enquanto, nada tá fora do papel. Mas, gente, um cara como o Tom Cruise, que faz sucesso nos filmes que apresenta, que conhece o mercado, o cara vende muito bem, ele faz muito bem a promoção dos próprios filmes. Você acha que ele ia soltar uma bomba dessa à toa? Eu acho que não. Eu acho que, assim, se ele já está trazendo isso, é para sentir, sim, a opinião pública a respeito, né? E, cara, eu acredito que já tenha algo muito bem estabelecido pro futuro desses dois filmes. Né, a continuação da franquia de Top Gun. E 2, transformando Dias de Trovão em uma franquia. E assim, é claro que a resposta positiva, né, do último filme de Tom Cruise, Missão Impossível 8, tá sendo muito positiva pela crítica, né, e dos fãs. Só que é lógico que isso também despertou, né, repercussão para as pessoas que não são muito fã do Tom Cruise ou querem pegar embalo no hype do cara. Teve até gente, né, comparando o momento de carreira do Tom Cruise com o momento de carreira da ex-esposa dele, a Nicole Kidman. Meio que sugerindo, né, que o cara tá tentando reviver, né, os momentos de glória ou reviver a juventude. Como é que é? Você que é foda. Como é seu nome? Galera, vamos lá. Se vocês pegarem o histórico de todos os filmes que o Tom Cruise fez na vida, cara, não se passa mais de 5 anos sem um filme do cara.
quase todos os filmes. Eu falei pra vocês ali durante nossa etapa do CTA sobre alguns filmes a qual ele foi protagonista. Quase tudo que ele faz dá dinheiro, funciona. O cara tá na crista da onda há muito tempo. E detalhe, é o que eu falei, 62 anos. Ele dispensa dublê, entendeu? O cara continua evoluindo. O cara ainda está com uma aparência jovial e cheio de energia nos filmes em que ele... nos filmes a qual ele atua, tá? E o cara já fez drama, comédia, ação, um mix de terror. O cara já fez filme de época. O cara já fez filme baseado em fatos reais. Então, assim, o cara nunca teve um momento ruim na carreira. Então, fazer essa comparação dos momentos da Nicole Kidman com dele, sugerindo que ele tá querendo viver os momentos de juventude. Gente, quisera eu, tá? Chegar aos 62 anos conseguindo interpretar personagem garotão. E é o que o cara tá fazendo. E assim, qualquer pessoa tem direito de não gostar do Tom Cruise por algumas ideias, algumas declarações, pelo envolvimento dele com a Scientologia, ou porque ele não foi o melhor esposo para suas esposas, ou por ele não estar tão próximo, né, de uma das filhas dele. Cara, motivos para criticar existem diversos. Só que não tem como dizer que o cara não é bom naquilo que ele escolheu fazer da vida dele, na carreira dele como ator. É a mesma coisa. Você pode criticar, por exemplo, o menino Ney, né, o Neymar, porque o cara, a vida pessoal do cara interfere em fazer uma boa entrega pro futebol hoje. Ok. Mas você falar que o cara não foi um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, cara, não dá pra falar isso. Porque ele é, né? Ele pode não estar bem agora, não sei nem se volta a estar bem, até para as questões ali que estão envolvendo o dia a dia dele, agendas, idade, lesões e tal. Mas o cara, no auge, foi um dos melhores jogadores que a gente já viu. Mesma coisa do Tom Cruise. A questão é, Tom Cruise está vivendo uma parte do seu auge ainda hoje. É só olhar para Top Gun Maverick, o filme bateu bilhão. E se você não quiser assistir o filme do Tom Cruise no futuro, seja Missão Impossível, seja o Dias de Trovão, né, a continuação de Top Gun, ou qualquer outro filme que ele fizer, porque você não gosta do cara, tá tudo certo, não precisa reclamar, só o cinema tá cheio de outras opções. Mas se o cara é foda no que ele faz, e pra quem é fã de filmes de ação, trazer essa notícia, né, de que nós podemos ter uma continuação de Top Gun e ter ali uma continuação de Dias de Trovão, cara, eu fiquei muito hypado com essa notícia. Porque ambos são filmes sem mimimi, sabe? São filmes de adrenalina, de aventura, sabe? Que exploram o algo a mais do ator, dos personagens, sabe? Da tecnologia para fazer o CGI. É um puta entretenimento. E é lógico que eu fiquei hypado pra caramba. E sim, se lançar, vou ver no cinema. Agora, a pergunta que não quer calar. Como essas histórias serão contadas? Porque assim, a gente já viu isso com diversos filmes. Que o primeiro, às vezes o segundo entrega um hype absurdo. E depois fica difícil. Depois que a gente consegue esse agrado do fã, sabe, agradar o fã desse jeito, fica difícil manter o auge daquele mesmo filme. Vou pegar um exemplo pra vocês. Vingadores 1 foi maravilhoso. Vingadores 2 foi muito bom. Vingadores 3, puta filme. Ultimato fechou com chave de ouro. Filme maravilhoso. Acho que é um dos melhores filmes já feitos relacionado a essa parte de super-herói, ação, fantasia, fins. Ninguém discute isso. Passou Vingadores Ultimato, a Marvel entrou em declínio. E quando a gente pensa em Top Gun Maverick, o primeiro filme não é um filme de ação, ele é um filme de romance, a qual temos uma ação. Já o segundo filme, ele é uma ação barra drama. E o hype do filme foi lá nas alturas. A gente tá falando, sabe, de um filme que você tem ação, você tem inclusão, você tem efeitos especiais absurdos e uma história cativante. Eu preciso treinar um time porque a gente tem uma missão e durante essa missão não quero que ninguém morra. Então, a história é sobre a preparação desses pilotos para ir lá e realizar a missão. Qual vai ser a próxima história? Entendeu? E claro, quem é fã do Tom Cruise sabe o que ele é capaz de entregar,
é meio que um fã não vi já meio. O cara já vai pro cinema esperando que vai ter um filme bom. A questão é, será que vai ser como foi Top Gun Maverick? E se for semelhante ou parecido, caso não agrade tanto, será que vai ter uma crítica pesada? Será que o pessoal vai achar ruim? Então isso é perigoso. Já quando a gente fala de Dias de Trovão, cara, o filme aconteceu em 1990. Ou seja, a gente tá aí, ó, com um filme na geladeira há muito tempo. A gente tem ali, recentemente, né, os trailers ali do filme de Fórmula 1 do Brad Pitt, que aparentemente estão trazendo um piloto aposentado, meio que numa ambientação parecida com aquilo que a gente viu no filme do Rock 6, o Rock Balboa, onde você tira um lutador aposentado que sofre bullying do lutador novo e tal, e aí você coloca experiência versus, né, a juventude, e o cara acaba indo lá, ele perde, só que todo mundo reconhece o valor dele. O filme do Brad Pitt, eu imagino que tá indo mais ou menos por esse caminho, pelo que eu vi do trailer. E como que a gente vai fazer isso como que o Tom Cruise vai fazer isso dentro de Dias de Trovão? Você vai trazer um cara aposentado? Você vai contar a história da carreira do Colt Trickle depois de vencer a Daytona 500? Qual é essa história para não virar um clichê e não parecer uma cópia do Fórmula 1? Entende? Só que ainda assim vai ser menos problemático do que a referência que a gente tem de Top Gun Maverick pra sequência de Top Gun. Então aqui a gente tem uma ambientação que a gente ainda está em discussão, não sei nem se existe roteiro a respeito, mas eu tenho certeza que Tom Cruise vai tomar cuidado tanto com Top Gun como com Dias de Trovão. Mas eu imagino que a receita do bolo vai ser mais ou menos isso. Um cara que tá ali, né, no fim de carreira, ou tá sendo ressuscitado na carreira por alguma equipe que precisa, e no final das contas vai ter um desenrolar, provavelmente um romance, então a gente deve ver muita coisa. E outra, tanto Tom Cruise como o Michael Hurd, até o presente momento, o Robert Duvall também está vivo, né? Então todos estão vivos para participar do filme. Em Top Gun, será que vão fazer uma nova homenagem ao Iceman? Porque ele morreu em Top Gun Maverick. E em Dias de Trovão, será que a Nicole Kidman vai contracenar com o Cole, né, com o Tom Cruise? Isso a gente só vai saber daqui a algum tempo. Mas podem ficar tranquilos que a gente vai trazer tudo isso aqui para vocês. Mas e você? Gostou da notícia de ter Top Gun Maverick, né? Então, uma sequência de Top Gun Maverick? E relacionado a Dias de Trovão, já tinha ouvido falar desse filme? Quer que a gente traga teorias sobre esse filme? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado demais por estar ajudando o nosso canal a crescer. A gente está muito próximo de bater nossa primeira meta de 1000 inscritos. Então, se conseguir compartilhar com a galera, ajudar a gente nos comentários para fazer aquela resenha, para demonstrar, né, pro YouTube que o nosso canal é relevante, a gente vai ficar muito grato. E vamos continuar essa resenha também nos comentários. Se você é novo, obrigado demais por estar aqui e só não se esquece de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!